Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então nessa aula vamos configurar o nosso CDB, né? Na verdade vamos criar o nosso CDB e o nosso PDB, pelo menos um, né? Através da utilização da ferramenta DBCA, certo? Nós não tivemos a oportunidade ainda de conhecer essa ferramenta, mas ela é muito útil, né? Para a criação de CDBs, PDBs, né? Quando você precisar adicionar um novo PDB, você pode utilizar essa ferramenta. Da mesma forma que você poderia também fazer isso dentro do próprio SQL Plus, como nós vimos, né, lá nas primeiras aulas, certo? Então aqui, vamos iniciar o processo. Eu estou com o MOBA já aberto por trás, faço o mesmo. Deixa eu fechar essa janelinha aqui para não atrapalhar a visão de você. Então, bom, vamos lá. Eu tenho duas sessões aqui, certo? Aqui no MOBA eu estou com duas sessões, porque ele vai mantendo essas sessões. À medida que você vai conectando, ele vai guardando para facilitar a sua vida na próxima vez. Então aqui eu tenho uma root, então se eu clicar duas vezes, ele me abre aqui uma nova janela, uma nova seçãozinha do root. Né? Eu posso fechar, porque não preciso ter duas, então eu posso deixar fechada essa e ficar apenas com a conexão root. Aí você, se você clicar aqui, você verifica aqui embaixo, root Oracle, tá? Lembrando que Oracle é o usuário que nós criamos, onde que nós instalamos, inclusive o Oracle, onde que o nosso database está rodando, inclusive com esse user. E o root é o superusuário do Linux. Mas no ambiente aqui do Oracle Linux, né, do sistema operacional, existe uma segregação de responsabilidades. O root não pode fazer tudo o que ele quiser dentro, por exemplo, do Oracle. Tá? Aliás, ele pode fazer muito pouco dentro do Oracle. E a gente vai ver isso. Nós já começamos a ver, inclusive quando nós tentamos instalar o Oracle Database com a conta root, nós recebemos uma negação, tá? Que o Oracle Database não poderia ser instalado com uma conta root. E aqui vai ser um outro exemplo. Se eu tentar rodar aqui o DBCA, olha só a mensagem que aparece. O DBCA não pode ser executado com root. Bom, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui na seção Oracle, né, que está rodando com a conta do user Oracle. E aqui em si nós vamos chamar o DBCA. Quando você executa esse comando DBCA, né, vai ser carregado, porque nós estamos trabalhando com MOBA, vai ser possível nós instalarmos, né, o DBCA, aliás, instalarmos o nosso CDB e o nosso PDB utilizando janelas. Se você não estivesse trabalhando com MOBA, todo esse processo aqui que facilita a nossa vida, que é apenas muitas vezes escolher entre duas opções e dar next, você teria que ser tudo via caractere, tudo via comando, né? O que é muito mais complicado. Então, se você estivesse rodando, por exemplo, esse DBCA no terminal do Linux, né? Aqui, por exemplo, que está aqui por trás, ou mesmo, deixa eu dar um Ctrl aqui para sair daqui, ou mesmo como put, eu não teria essa facilidade aqui, tá? Bom, todo esse roteiro de instalação, como de costume, eu deixo aqui a sequência, serve para mim, para não esquecer nada, e para você também, certo? Então, aqui nós temos duas opções, que é criar o database, e aqui quando ele fala criar o database, é o criar o CDB, certo? É o ponto inicial do Oracle, é ter um CDB. E aqui é você, por exemplo, imagine que você já tem instalado o Oracle em um server,
E no final do processo, que você vai ver aqui que tem várias coisas que a gente tem que configurar, na verdade indicar para o DBCA, no final do processo você poderia ter criado um template. E aí você poderia instalar, usar todas as configurações que nós vamos definir aqui em outro servidor. Imagina que você está em uma empresa que tem vários servidores que você queira instalar o Oracle Database, né, da mesma forma como um espelho que foi criado a partir de um template. Então essa seria a escolha, certo? Mas aqui, como é a primeira vez que a gente está criando o nosso CDB, tá, e precisamos fazer isso, vamos escolher aqui a opção Create a Database. Tá bom? Bom, na próxima janela ele te dá duas opções. Essa parte toda aqui de cima e essa parte aqui, ó, de Advanced Configuration. Então, se você quiser, utilizar o padrão que o Oracle está te dando, na verdade, o DBCA está te dando, para você criar um database a partir de um padrão, você pode utilizar essa configuração típica. Por exemplo, aqui, onde ele já te dá um Global Database Name, certo? Que vai ser depois igual ao CID, que é o, aliás, é o apelido do nosso CDB. Tá? Aqui, ó, ele já vai te dar o caminho padrão aonde que vai ser criado o database, que você pode mudar, escolher um outro caminho. Então aqui é uma variável que ele vai montar antes de concatenar com essa informação, para que no final ele tenha um local onde que ele vai criar os arquivos do database. Lembra que na aula passada nós definimos algumas variáveis globais? Oracle Base foi uma variável global que nós criamos, que se você olhar o conteúdo dessa variável global que nós criamos, é todo um caminho, tá? Barra app, barra product, barra 21C, até o barra db home 1. E aí ele iria concatenar com mais um barra no final. Você pode mudar aqui, e aqui o nome do banco de dados, que vai concatenar também. Nós não criamos essa variável global, mas poderíamos ter criado essa variável global também para dar um nome único de um database. Mas aqui ele já vai utilizar um padrãozinho interno dele. Se você não estabelecer essa variável, ele vai criar um padrão baseado no nome do banco de dados. Tá? Eu tenho aqui, se você chegar aqui no arquivinho, eu falo sobre isso também aqui, ó, tá? Não vou entrar em detalhes, porque se você precisar, basta você dar uma lida aqui, fazer uma busca, uma pesquisa, mas seria apenas o caso de você criar, tá? Naquela variável global, dentro do arquivo de configuração global das variáveis que nós criamos, uma variável a mais, certo? Que seria essa variável aqui, ó. E você poderia fazer, incluindo dentro daquele arquivinho que nós trabalhamos, esse comando aqui, ó, export, o nome da variável global, que identifica o nome de um banco de dados. E aqui você poderia botar o mesmo padrão que já está estabelecido, ou poderia criar um outro nome qualquer. Tá? Bom, aqui embaixo é o caractere set que ele está sugerindo, trabalhar como Unicode, que serve para qualquer país do mundo. Você teria que aqui colocar a senha do SIS e do usuário System. E aqui confirmar. Tá bom?
E aqui embaixo você já poderia dar o nome para um PDB, pelo menos. Então, se vocês utilizassem essa configuração típica, no final ele iria criar um CDB com esse nome, o PDB com o nome que você colocasse aqui, bom? Mas vamos aqui ir para as opções avançadas, porque aí tem algumas coisas a mais que eu preciso te mostrar e que é importante que você utilize essa opção, até para você aprender mais. Então aqui, selecione essa opção. Bom, aqui nessa tela, ele está te perguntando o seguinte: você quer instalar o Oracle como uma single instance, ou seja, vai ficar apenas um Oracle single instance na memória, apontando para um Oracle Database, né? É um ambiente simples, ou você quer criar, por exemplo, um rack, um cluster, tá? Então, vamos deixar aqui como single instance. No futuro, a gente conversa sobre essa questão de cluster hack. Então, vamos instalar aqui como single instance, até porque é a primeira vez que a gente está instalando aqui no Linux. Você pode utilizar, né, um template específico, por exemplo, se você quiser trabalhar com uma base de dados para um ambiente do tipo Data Warehouse, né, para trabalhar com BI. Se você quiser customizar alguma coisa do seu banco de dados, ou se você aqui vai trabalhar com a opção de General Purpose, uma proposta geral, tá? Para ambiente de OLTP, que é exatamente o que a gente vai, né, trabalhar. Nosso ambiente, por padrão, ele atende requisitos de sistemas OLTP, né, e não sistemas Data Warehouse. E é claro que você vai ter também, dentro da sua empresa, às vezes não, às vezes nem tem, né? Empresas que trabalham com Data Warehouse. Mas geralmente grandes empresas têm lá a sua estrutura de Data Warehouse também, né? De armazenamento de dados, onde que você trabalha com ferramentas de BI em cima dessa estrutura de Data Warehouse. Aqui vamos escolher o ambiente de General Purpose, tá? Ou Transactions Processing. Basicamente, ele vai criar uma estrutura aqui, banco de dados relacionais, né, que atende sistemas aí de ERP, CRM, sistemas normais transacionais. Você vai clicar em Next. Ele já está sugerindo aqui um nome para o Global Database Name e o mesmo nome para SID. Não precisa mexer nisso, tá? Pode deixar como está. Se você quiser mudar, também pode, sem problema nenhum. Pode deixar marcada essa opção, que vai ser, né, utilizado uma estrutura de undo table space para PDB, ok? E aqui embaixo, ó, é onde que você pode falar se você quer criar um PDB apenas para esse CDB que vai ser criado. Qual é o nome do CDB? ORCL. E aqui, qual é o nome do PDB que vai ser criado? Ele está sugerindo aqui, ó, esse nomezinho, tá? Você pode deixar esse nome, ou, por exemplo, você poderia colocar aqui um outro nome, tá bom? Você pode criar um PDB ou mais de um PDB. Então aqui, ó, 2, eu poderia criar outro PDB e daria o nome para o segundo PDB. 3, poderia criar 3 PDBs dentro desse CDB, nesse momento. Então eu vou deixar só um PDB mesmo, não tem problema. Se precisar depois dentro do SQL Plus, a gente pode criar outro PDB. Se eu quiser criar aqui um container database, tá? Sem PDBs nenhum, eu marco essa opção, certo? Vai ser criado apenas um CDB ou RCL sem nenhum PDB. Mas eu quero criar já com um PDB e vai ter esse nome aqui, ó. Tá bom? Next. Deixa eu lembrar aqui. Marque essa opção de baixo,
tá? Deixa eu marcar nessa opção de baixo aqui. Aqui, se você quiser, você pode já fazer a multiplexação dos redulogs, mas não precisamos mexer por enquanto aqui. Se precisar, a gente faz isso lá dentro do SQL Plus, como nós já fizemos em aulas passadas. Bom, aqui é o nome que ele está sugerindo, mas você pode mudar também, ou você pode apontar para um outro caminho, tá? Onde que vão ser criados, né, os arquivos referentes aos databases. Lembra que na primeira tela, quando nós começamos a trabalhar aqui na primeira tela, se você der um back não tem problema, tá? Na primeira tela aqui, ó, você poderia indicar aqui, ó, um local específico onde vão ficar os arquivos do banco de dados, né? Os data files. Você pode usar o padrão ou não. Nós escolhemos usar e configurar o ambiente utilizando as opções avançadas. Então, por isso, vai chegar um momento que ele vai te perguntar a mesma coisa. Aonde que você quer colocar os arquivos do banco de dados? Certo? Então, o padrão é esse. Ele vai colocar no local que ele definir, o padrão. Ou você pode, por exemplo, especificar um local diferente. Aqui, como a gente não está mudando nada, tanto faz, tá certo? E aqui poderia também multiplexar os arquivos. Pode deixar esse lugar, marcar dessa opção mesmo, sem problema. Aqui é importante que você marque essas duas opções, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, está aqui por trás, tá certo? Até com nível maior de detalhamento e explicação. Então, ligue essas duas opções aqui, ó. É muito importante. Quando você liga essa opção, você está indicando, né, aonde que os backups vão ser armazenados, tá, no disco, certo? E essa área vai ser criada no disco, a partir dessa variável aqui, ó, Oracle Base, que a gente sabe que é o barra app, né, aquele caminho todo que está lá dentro da variável, e vai ser criado depois um barra, vai ser criado um diretório novo chamado Fast Recovery Area. Para quê? Sempre que você fizer um backup do database, data file, né, backup dos archive logs, esses backups vão ser armazenados no disco, né, nesse diretório, volume que a gente está montando. Tá? Porque se você precisar fazer uma restauração, como nós já vimos lá no módulo de Backup Restore, vai ser pego de forma automática os backups desse diretório. E qual o tamanho que vai ser alocado? No mínimo 13 GB, certo? Então, deixe esse valor, porque se você diminuir, vai reclamar. Mas você pode, mesmo que ele reclame, você pode ignorar e seguir à frente. Tá? E marque essa opção também, porque essa opção aqui é fundamental. Né? É onde a gente ativa o Database Oracle para trabalhar em modo de Archive Log. Lembra dessa explicação sobre o Archive Log? Toda transação que é realizada pelo banco de dados Oracle, as transações que alteram dados, elas vão sendo salvas nos arquivos do Redo Log Online. São 3 arquivos que ficam no disco. O primeiro arquivo, quando enche, né, o Oracle automaticamente pega essa cópia desse arquivo do Redolog que encheu e coloca numa área de arquivamento do Redolog. Né? E aí, a próxima transação que está alterando dados já está no segundo arquivo, do Redolog Online. São 3 arquivos que ficam no disco.
Encheu esse segundo arquivo, o Oracle começa a gravar no terceiro arquivo. E aí também o Oracle, nesse mesmo momento, ele pega uma cópia desse arquivo, do segundo arquivo do Redolog, e coloca, tá, em uma outra área e arquiva esse arquivo em uma outra área do disco. Tá? Para quê? Para que se você precisar voltar um backup e voltar o seu banco em um momento específico do time, do tempo, ele vai utilizar esses archive logs, certo? Então é fundamental com que você ligue essas duas opções. Next. Aqui ele está checando, deixa eu ver, não, ele está verificando o listener. E olha só aqui, lembra que eu falei com você que o listener, né, nós instalamos o listener, mas toda vez que você reinicializa o seu sistema operacional, o listener ele não é carregado automaticamente, tá certo? E como eu dei um boot, desliguei a minha máquina ontem e comecei hoje novamente, ele já reconheceu o listener que está instalado, está apontando para a porta 1521 e está apontando para esse banco de dados aqui, ó, certo? Só que ele aqui, ó, o status está down, porque ele não foi inicializado automaticamente. Eu poderia até criar um novo listener aqui, ó. Se eu quiser, posso criar um segundo listener, ou mesmo o primeiro listener aqui. Teria que ser apenas com a porta diferente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um start aqui. Para instalar o Oracle, aliás, para instalar, criar o CDB e PDB, o listener precisa ficar em módulo de API aqui, certo? A gente poderia continuar a instalação sem grandes problemas. Ó. Se eu der um next aqui, ó, processo, tá? Se não me falha a memória, vai continuar. Não. Não, precisa sim, tá? Minto. Precisa ter modo start sim. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um start aqui no listener. Você sabe como é que você faz isso, né? Qual o comando para dar um start no listener? Tá aqui o comando. Ó. E aí, um detalhe, né? Repara que tá rodando aqui, ó, no Oracle. Tá rodando aqui como DBCA. Então, deixa eu vir aqui no root. Mas olha aqui, ó. Eu não estou conseguindo, eu não consigo dar o start aqui pelo root. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui e vai abrir uma outra seção do usuário Oracle. Botão direito. Pronto. E agora você tem um start do listener. Aqui só para confirmar, o status já está funcionando. Certo? Aqui na outra seção do Oracle, o DBCA continua rodando. Então, se você clicar aqui embaixo e voltar para a janela e dar um back, retornar, né, na instalação e ir para frente novamente, next, você vai ver que agora vai estar up, certo? E aí agora basta dar um next. E aí o processo continua. Nessa tela você não precisa marcar nada, tá? Next. E aqui são algumas configurações interessantes que a gente já começa a trabalhar na relação do Oracle com os componentes físicos do próprio servidor, como por exemplo memória física. Então, nas versões antigas do Oracle, a versão 10, a versão 11, tá? A alocação de memória, a utilização de memória no Oracle era mais complicada para o DBA fazer esse ajuste, fazer esse tuning.
Porque o Oracle ele tem algumas áreas, né, internas que tratam da alocação de memória, certo? Então, antigamente, por exemplo, você tinha que alocar uma quantidade X de memória para uma área de sharing pool, um X mega ou giga para o buffer cache, para a área de Java pool, larg pool, PGA, você tinha que fazer isso. Isso era complexo e era fixo. E às vezes, né, às vezes não, o ambiente de database é totalmente flexível. As necessidades mudam de utilização de memória a cada segundo. E era muito complicado, porque você estabelecia uma quantidade X de uma área de memória para as conexões, né? Então você criava lá X mega para as conexões dos usuários, X megas para guardar os dados na área de buffer cache, só que durante o dia essas necessidades mudavam e o Oracle ele não se alterava de forma automática. E às vezes você tinha até erros com isso. Tá? Então aqui o Oracle ele trabalha, nós chegamos a falar sobre isso, eu pretendo ainda nas próximas aulas conversar de uma forma até mais aprofundada sobre essa questão de essa área SGA e PGA. Né? Mas basicamente, como já falei, o ambiente, a arquitetura do Oracle, ela é dividida em duas partes. Uma parte é a parte da instância, né, onde que os componentes do Oracle ficam na memória, e a outra parte é a parte do Oracle Database, que fica no disco, que eu não estou representando aqui, tá? Aqui tem a parte apenas do Oracle Instância, a parte da arquitetura de memória. A parte do Oracle Database são os data files, são os arquivos, os control files, né? Os redo log files, os archive logs que ficam no disco. É tudo que está no disco. E que, claro, quando você liga a máquina, as informações, a arquitetura, inclusive, está dentro desses arquivos que estão no disco. E vai existir processos rodando no Oracle, quando você starta o servidor, que ele vai montar toda essa estrutura que está dentro dos data files no disco na memória. E aí ele vai criar algumas áreas na memória. Tá? Então, quando você faz uma conexão, e nós já vimos isso em aulas passadas, através de um aplicativo, você vai utilizar o listener fica ouvindo, né, a rede, e quando chega uma conexão de um aplicativo, que pode ser o próprio SQL Developer, ou outro no seu site, essa conexão é feita através do listener, no Oracle Instance, que está na memória, que já foi montado na memória. Tá? Então, por isso que tem aqui Instance. E, basicamente, essa área do Oracle Instance é dividida em duas partes. Uma parte é o que a gente chama de System Global Area, que é o SGA, e a outra parte é o PGA. Tá? Eu deixo até aqui para você embaixo. Ó. Então, essa parte aqui ó, é o que a gente chama de Program Global Area. Qual é a diferença dessas duas áreas que ficam na memória? Primeiramente, quando você aloca a memória para SGA, né, o Oracle já separa do servidor aquela área. Mesmo que ele não utilize no momento, ele já alocou aquela área do servidor Linux. Então aqui quando você fala que você quer utilizar aqui, ó, 3 GB para o SGA, o Oracle já vai alocar 3 GB do seu servidor Linux. 3 GB da memória física do seu servidor Linux para o Oracle.
O PGA não. O PGA ele já não aloca imediatamente. Mas durante a utilização, o uso dos recursos, ele pode até utilizar um pouco mais ou menos. Tá? Isso é variado. Mas ele já não pré-aloca. O que tem dentro do CGA? Eu tenho alguns componentes dentro do CGA. Tá? Mas quais são os componentes principais do SGA? Eu tenho a área de buffer cache do database, onde todos os dados que vêm do disco, né, eles são carregados aqui dentro. Todas as leituras que são feitas, se esses dados não estão na memória, eles vão ter que ser buscados do disco, né, do Oracle Database, e vai ser trago aqui para dentro. E a partir daqui que a CPU processa os dados, a partir dos dados que estão no cache, na área de buffer cache. É a área principal. É aqui que você tem que botar mais memória. Tá? Então, quando você tem pouca memória para a sua área de buffer cache, é a hora que você começa a perceber problemas de performance no seu ambiente. Você também tem aquela área de buffer do Redulog. Então, sempre que você tem insert, update e delete, antes da transação ser gravada, inclusive no database Oracle, nos datafile finais, ele vai ser gravado nos archives, ele vai ser gravado nos redulogs, né? Nos 3 arquivos redulogs que estão no disco. Mas antes de, inclusive, de gravar nesses 3 arquivos, né, em sequência, nos redulogs, para ser mais performático, as alterações que estão sendo feitas, ele vai gravando aqui, ó, tá? Nessa área circular que fica na memória, que é o buffer do Redulog, a área de buffer, na memória física do servidor. Eu tenho também aqui uma área de shared pool, certo? Que é uma área compartilhada para pool de conexões. Então, toda vez que existe uma conexão de um usuário, certo? Quando um usuário acessa o banco de dados, essa conexão usa a memória do servidor. Cada conexão usa a memória do servidor. Então, o Oracle é inteligente, se ele percebe que já tem uma conexão aberta, tá? Ele pode utilizar, tá certo? Conexões abertas para aceitar novos users dentro de um pool de conexões. Isso economiza recursos do Oracle. Tá certo? Então, eu aqui até deixo, olha só, aqui tem uma explicação do que é o SGA e aqui o que é PGA. Então aqui, no caso, no SGA, tem uma explicação aqui sobre buffer cache, que foi o que eu falei com você. A área de shared pool aqui, né, mantém informações compartilhadas, inclusive sobre comandos SQL, que pode ser compartilhado entre usuários, planos de execução, quando o Oracle ele vai realizar uma consulta, um SQL, antes mesmo de executar aquele SQL, ele já sabe por onde, quais são os caminhos que ele deve utilizar para achar os dados mais rapidamente na memória de um disco. Então ele vai guardando os planos de execução na memória, que fica dentro dessa área de shared pool, tá? E dados, dicionário de dados também, certo? Além de conexões dos usuários. Aqui ainda existe uma área de large pool e Java pool. Por exemplo, essa área de large pool é usada para tarefas de backup, recuperação. Né? Essa área aqui ó, é utilizada para backup e restore, que fica na memória também para deixar o processo de backup e restore mais rápido. Então, essa parte aqui, ó, toda de cima, que a gente chama de SGA, serve para todo o database Oracle. Não é específico para nenhum usuário. Tá? São configurações gerais e que quando você
estipula uma quantidade X de memória, o Oracle naquele momento já aloca, já retira do sistema operacional, já usa aquilo lá. E você também tem aqui o PGA. PGA é uma área que também fica dentro da memória física, é uma área separada, mas só que aqui é referente a cada sessão de usuário. Cada usuário que vai se conectando no Oracle, né? E aí o usuário que eu falo, por exemplo, pode ser um usuário pessoa humana, pode ser um esquema, certo? Cada um desses usuários vai utilizar uma porção de memória física que está à parte, inclusive, da área de SGA. Só que não é pré-alocado no sistema operacional. Então aqui, ó, PGA Size está usando 1 GB, mas por usuário. Por usuário. Mas pode ser que, dependendo da necessidade, né, pode ser que esse 1 GB seja aumentado ou até seja reduzido. Então, a área desse PGA é utilizado basicamente, né, é a memória dedicada a cada processo dos usuários. Tá certo? Essa área é utilizada para armazenar informações temporárias. Por exemplo, order by. Quando você faz um usuário, roda um select que tem order by, aquela ordenação, tá? Para tornar o processo de ordenação mais rápido, vai ser feito nessa área de memória física, específica daquele usuário, dentro daquele 1 GB que foi colocado. Só que se aquele usuário estiver rodando muitos processos select order by que precise de mais memória, certo? E se houver memória suficiente disponível ainda, o Oracle ele pode aumentar, liberar para aquele usuário mais memória. Ok? Então aqui o PGA ela é composto de várias estruturas. Tem uma estrutura aqui de stack de pilha, que armazena informações sobre chamadas de funções, variáveis locais. Tem uma seção interna chamada Section Memory, que vai armazenar informações sobre a seção do usuário. Por exemplo, aqui no MOBA, quando a gente abre aqui, ó, cada uma dessas abas aqui executa comandos, cada uma dessas abas aqui é uma seção de usuário, que o Oracle precisa guardar essas informações muitas vezes na memória. E vai ser guardada onde? Na PGA. Olha aqui o sort area que eu falei. Tá bom? Então essas duas áreas são muito importantes. Só que o que tem de facilidade hoje, da gente só precisar colocar essas memórias aqui para essas duas áreas, ou até ó, marcar essa opção e deixar para o Oracle se virar em tudo, tá? A relação de memória entre essas duas áreas, ele estabelecer mais livremente ainda, o que eu não acho uma boa prática, tá? Eu prefiro trabalhar aqui e estabelecer pelo menos um valor fixo, mínimo, para o SGA, tá? E aí o Oracle, se precisar, ele vai até aumentar aqui um pouco ou menos ou mais o PGA. Eu não gosto de trabalhar deixando totalmente livre aqui para o Oracle. Antigamente era pior, porque antigamente você tinha, nas versões antigas, você tinha que definir cada um desses elementos que nós conversamos. E isso não era variável, ficava fixo. E você tinha até erros. Tá? Aqui, PGA size, tamanho da PGA, e para as áreas internas, inclusive buffer cache do SGA. Certo? Mas já nessa atual versão, aliás, já tem várias versões que isso já mudou. Então aqui, ó, eu vou estabelecer uma quantidade
minha máquina está com 11 GB, minha máquina virtual, né, onde que instalei o Oracle Linux. Se eu vier aqui na minha máquina virtual, está com 11 GB, olha aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Então dá uma olhadinha de quanto que você colocou de memória física para sua máquina virtual, certo? Porque a gente vai ter que alocar memória para o SGA e PGA. E não pode deixar o sistema operacional sem memória. Então aqui vamos estabelecer um valor de 50% aqui, algo em torno de 50% para o SGA. Então aqui eu vou deixar giga, vou mudar para giga que facilitar a minha vida. Eu vou botar aqui, ó, 50%, digamos assim, da minha máquina, tá? Cuidado, para você não botar 6 GB se a sua máquina virtual tem só 4 GB de RAM, tá bom? Então, atenção aí. Eu vou colocar SGA aqui 6 GB e aqui para o PGA, para cada user, eu vou deixar aqui 1 GB. Tá certo? Então, estou utilizando aqui de largada 7 GB, da minha máquina tem 11. Poderia até botar mais, mas lembrando que o PGA, esse 1 GB é para cada user. Então, às vezes, você pode ter problema aqui se você botar muita memória, por exemplo, para o SGA e deixar pouco aqui para o SGA. Vou deixar dessa forma. Vou clicar aqui em Next. Deixa eu lembrar aqui. Pode deixar essa opção aqui. Configurar o Enterprise Manager, Database Express. Isso é o seguinte, isso é uma ferramenta gratuita que vem quando você instala o Oracle Database, né? É disponibilizado ou não, você pode até desmarcar, mas se você deixar marcado, é disponibilizado uma ferramenta que roda no browser internet, que vai rodar nessa porta aqui, ó, que depois a gente consegue acessar através de um browser essa ferramenta, que o objetivo dela é auxiliar na administração dos bancos de dados. Ela tem dashboards que mostra, por exemplo, como é que está a CPU, o uso de memória. A gente pode rodar alguns jobs, a gente pode criar até mesmo backups através dessa ferramenta. O Express é mais limitado, mas existe, tá, a ferramenta. Se bem que aqui já é o Enterprise Manager. Tá? Mas ele está rodando aqui para o Database Express. Não é para o Database Enterprise. Certo? A gente consegue depois até instalar uma mais completa, inclusive. Mas essa é uma ferramenta interessante. Né? Se der, eu mostro um browser dela, como é que você pode administrar as coisas mais básicas do Oracle Database usando essa ferramenta, ao invés de usar o RMAN, ao invés de configurar a memória dentro do SQL Plus, mudar algumas configurações, ver o uso de CPU dentro do SQL Plus ou dentro do próprio Oracle Linux, né, com o comando top que nós já vimos nas aulas de Linux, a gente pode utilizar essa ferramenta, inclusive, né, como fosse uma ferramenta de apoio. Para quem trabalha com os ABICs, né, ferramentas de monitoramento, né, das estruturas de CPU, de memória, de disco, utilização de disco, essa ferramenta ela traz essa facilidade e roda embaixo de um browser, um Chrome, internet, tá bom? Dentro do possível, eu vou tentar trazer um pouco dessa ferramenta para você. Então pode deixar ligado essa opção, que vai ser instalado também. Next. Bom, aqui ele está te pedindo para você criar senhas para os 13 users de forma independente, mas aqui para facilitar a nossa vida, eu vou
criar aqui mesmo, tá? Uma senha comum para os 3 usuários, para o sys, o system, tá? E o pdadmin, que é o user que administra um PDB específico. Então aqui eu vou colocar Linux 123, tá bom? Linux 123, Linux 123. Tá bom? Cria aí o seu padrão, não esqueça da senha. Está dizendo aqui que não bate com os requerimentos, né, os padrões recomendados pela Oracle, tamanho de senha, tudo, porque estou criando uma senha simples, mas não tem problema, certo? Então, eu criei a senha Linux 123. Se você tiver a receita digitado algo errado, você pode copiar, tá? Vem aqui, dá um Ctrl V, por exemplo. E Next. Aqui está perguntando se você confirma, porque realmente essa senha está uma senha simples. Se você quer deixar essa senha simples, vou dar um Yes. Aqui ele deixa marcada a opção para você criar o database, é esse o objetivo. E aqui o local se você quiser criar os templates. Porque da próxima vez, se você for instalar dentro do mesmo servidor, tá? Por exemplo, tá? Chamando o DBCA, ele pode recuperar, né, o template que está guardado nesse lugar, ou você poderia também até instalar em outro servidor, contanto que você tivesse acesso a esse template. Se você salvar aqui, você pode dar um nome para o template, ele já dá um nome padrão com a data, e aí quando você inicializar a instalação, você consegue achar esse template aqui, ó. Então todo esse processo que nós passamos vai ser quase que automático, tá? E também você pode gerar um script, se você quiser, que tem o mesmo objetivo. Depois instalar via templates ou utilizar um script desse para ser instalado automaticamente pelo DBCA. Aqui você pode, nesse momento, mudar alguns parâmetros sem ter que fazer um back. Então você poderia vir aqui e mudar o nome do banco. Tá? Você pode mudar a quantidade de processos que você vai aceitar que o banco trabalhe, certo? O caractere 7, você pode fazer algumas mudanças aqui sem ter que fazer um back novamente e reconfigurar. E aqui, se você quiser customizar a localização também do control file, eu quero mudar o control file, eu vou colocar desse disco aqui, o segundo arquivo de control file, vou colocar em outro lugar, data files também, eu posso mudar os arquivos de local, certo? Mas eu não vou fazer isso, deixo como está, next. E aqui a última tela, ele vai fazer um resumo do que vai ser instalado, para você dar uma conferência, para você partir para a instalação. No meu laboratório, eu tive um laboratório que nesse momento eu tive um erro. Deixa eu trazer aqui para você essa informação. E se você tiver esse mesmo erro, como é que você consegue resolver? Aqui, ó. Aqui eu não segui a sequência do documento, tá? Mas se você seguir a sequência do documento, deixa eu mudar aqui, vou botar Linux. Olha só, eu não posso esquecer, tá? Porque eu tinha, deixa eu botar Oracle 23 na senha para eu não esquecer no futuro, tá? Então deixa eu dar um back aqui. Você pode deixar também Linux se você quiser, mas aqui eu vou deixar Oracle 23, tá bom, na senha. Para padronizar, né? Para padronizar, inclusive com o que nós já fizemos em aulas passadas. Então eu vou voltar aqui e vou mudar para Oracle 23, tá?
Muito bem. Para seguir aqui o que o documento fala. Então aqui, antes dessa tela de resumo, se aparecer uma mensagem de erro para você, verifique qual é o erro, tá? E tente resolver esse erro. Muitas vezes você pode utilizar o Google, até mesmo o ChatGPT, para te ajudar. Você passa o erro ou vai nos fóruns e tenta descobrir qual é o motivo do erro, certo? Eu tive um problema aqui devido à falta de permissão em um arquivo. Então, sempre que você tiver um erro e aparecer alguma palavra do tipo permissions, ownership, algo assim, procure ver na mensagem de erro de qual arquivo ele está falando que não tem essa permissão. Então eu tive, por exemplo, um problema de falta de permissão em um arquivo. Nesse arquivo aqui, ó. Tá? Então eu enfrentei esse problema, tá? Porque eu não tinha permissões corretas nesse arquivo aqui. O que eu tive que fazer? Eu tive que dar permissões corretas nesse arquivo. Então eu abri, né, e cheguei nesse diretório com o MOBA, tá? Você poderia utilizar até o put ou root. Eu localizei esse arquivinho aqui, ó, que foi reclamado. Aliás, não, minto. Através desse arquivinho aqui, ó, quando você roda esse arquivo, tá, é dadas as permissões corretas para esse arquivo, tá, para o usuário Oracle ou para o usuário root. Então, o que eu precisei fazer? Eu tive que ir nesse diretório aqui e rodar esse arquivinho aqui, ó, que deu algumas permissões que estavam faltando para o usuário root. Tá? E assim quando eu rodei esse arquivo, foram dadas essas permissões e foram realizadas algumas outras configurações que eram necessárias, tá? Para que houvesse, né, as permissões devidas dentro de um diretório do Oracle Home. Se você tiver esse problema, faça a mesma coisa. Acesse, tá, o seu Oracle Linux através do MOBA, do PUT, do terminal e rode esse programa aqui. Desse jeitinho, Ctrl C, vai dentro do Oracle Linux, setinha direita do mouse e manda rodar esse programa. Então esse programa vai ajustar as permissões que estavam ausentes, vai realizar algumas configurações, vai corrigir algumas coisas para que você consiga instalar o seu Oracle. Se você não teve problema, agora, na segunda vez que eu instalei, eu não tive problema, tá? Não consegui identificar o que eu fiz diferente nas duas instalações, certo? Você não vai ter essa questão, tá? E vai aparecer essa tela aqui final, um resumo. E aí você vai clicar apenas aqui em Finish e vai começar a instalação do Oracle, tá? Então, eu vou deixar aqui instalando. Pode ser que demore mais tempo, dependendo da velocidade do seu disco. Principalmente se o seu disco não for um disco SSD rápido, tá? Se for um disco HDD, disco magnético, deve demorar mais tempo do que a minha instalação aqui. Mas deixa rolando. Se você quiser saber o que está acontecendo, você clica em Details. Tá? Vai aparecer aqui o que ele está fazendo, tá bom? Até para você ver que está acontecendo alguma coisa. Vou dar uma paradinha aqui para você não ficar esperando.